Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Prove a Deus nós estarmos aqui mais uma vez para estudar e meditar em Sua palavra. Que Ele possa nos abençoar, nos direcionar mais uma vez, pois somente através dele, nós sempre falamos que a palavra de Deus ela é viva, ela não é simplesmente um livro qualquer. Aprendemos isso na aula passada, que a aula foi justamente para isso, né? A primeira aula, justamente, a parte 1, foi para mostrar realmente a questão da Bíblia sendo palavra de Deus e não como um livro que contém a palavra de Deus. Então nós temos que enxergar dessa forma um livro espiritual, ou seja, por isso que João 17:17 diz que santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Santifica como? Ou seja, a palavra ela nos santifica, ela nos separa das obras da carne, ela nos santifica no sentido de mostrar o que é certo e o que é errado, o que é o caminho até Deus e o que não é o caminho que leva a Deus. Então, essa palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, como diz Hebreus 4:12, né? Ela separa juntas e medulas, separa alma e espírito, ou seja, as coisas da carne e as coisas espirituais. Essa palavra separa. Dando continuidade aos estudos, nós vamos fazer uma recapitulação no próximo slide agora, mas eu quero trazer a memória novamente para algumas pessoas que não acompanharam, que nós estamos fazendo esses estudos justamente para melhor compreender a Bíblia de uma forma completa, ou seja, toda. A Bíblia explica a Bíblia, ou seja, não existe versículo isolado, você não pode criar uma doutrina simplesmente em versículo isolado. Você cria uma doutrina embasada na Bíblia. Há uma necessidade de um entendimento de todos os profetas, ou seja, todos os autores da Bíblia, aproximadamente 40 autores, eles dependem um do outro. A revelação depende um do outro. Ou seja, nós nunca vamos chegar a um consenso no final para entender a completude do plano de redenção de Deus se ficarmos selecionando livros na Bíblia para estudarmos e não acompanharmos a Bíblia como um todo, como uma profecia completa. Se assim não fizermos, não vamos entender e compreender. Por isso que muitas vezes as pessoas têm a Bíblia como um livro de difícil entendimento. Na verdade não é, está tudo revelado na Bíblia. O problema é que nós precisamos de uma informação de um profeta que complementa o outro, a revelação inicia-se em um, aumenta com o outro, e assim na nossa vida de cristão. Há uma total dependência de um irmão e outro para quê? Para que o corpo se complete. Ou seja, são todos olhos, são todos ouvidos, são todos mão, são todos doutores, são todos pastores? Não, não. Cada um tem a sua função no corpo. Eu dependo do irmão, ele depende de mim. Então a revelação às vezes que eu estou precisando, eu peço a Deus e Ele não me dá. Você sabe por que Ele não me dá? Porque o meu irmão já recebeu. Ele veio trazer a revelação para mim. Mas eu olho para ele como um irmão menor, não tenho humildade para entender que ele pode receber a revelação. Então eu fico sem receber a revelação, porque eu não acredito que aquele meu irmão recebeu a revelação. Aí o que acontece? Perdi a revelação. Então é isso. Há uma total dependência entre os membros do corpo. Para quê? Para que esse corpo trabalhe em unidade. Assim é a Bíblia. E nós estamos ensinando não meios e métodos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 para você aprender a Bíblia. Não, não. Nós estamos simplesmente através de alguns estudos trazendo chaves. Eu gosto de chamar chaves ou portas que se abrem para que a palavra de Deus seja clareada. Ou seja, através desses estudos que nós estamos fazendo, você vai ter um entendimento completo da Bíblia. Quando você chegar no final, você vai ver como que a Bíblia vai clarear na sua mente, como vai ficar fácil de entendimento da palavra de Deus. Estou repetindo isso para que fique bem claro na sua mente como você deve encarar a Bíblia. Como palavra viva, lógico, mas como uma analepse ou flashback, onde Deus ele inicia um assunto, ele começa com ele, mas em determinado momento ele para e volta para o passado de novo,
acrescenta alguns detalhes, depois ele vem e vai lá no futuro, ele vai lá no final, já finalizando o plano de redenção, ele volta de novo e traz mais informação. Então, ele passeia no tempo. Você pega Deus como se ele tivesse no alto, por exemplo, em cima de uma mesa, vamos dizer assim, ele olha para baixo, os filhos de Deus, nós estamos embaixo, ele olha para nós, ele olha, por exemplo, para mim, Altair no ventre, Altair caminhando, Altair ao longo da história, toda a trajetória, Altair no final da sua vida. Então Deus é assim, ele está fora do tempo. Então ele passeia no tempo. Então a palavra de Deus, ela cumpre passado, presente e futuro. Muitas profecias você vai ver na Bíblia que elas já se cumpriram em partes no passado, estão se cumprindo hoje no presente e irão se cumprir no futuro, mas com tudo aquilo que você vem agregando ao longo da história para algo maior, para uma profecia que irá finalizar o fim do tempo, ou seja, finalizar nos últimos dias para concretizar o plano de redenção. E por isso que eu não comecei, Altair, começa como se fosse você evangelizar, você dar uma classe de discipulado para ensinar o povo, né, sobre Cristo, sobre santidade. Não, não. Essas chaves, esses estudos que nós estamos fazendo, incluindo, inserido neles, já está falando de santidade, de arrependimento, de salvação, o que você deve e o que não deve fazer. Com certeza. Eu não quis começar do método prático, porque assim você vai ver, quando chegar no final desses estudos, você vai ver, depois que tudo que fizermos e voltarmos para estudar na Bíblia, vai ser uma facilidade tremenda. É incrível como é. E uma das chaves de você entender toda a Bíblia é esse estudo aqui. Ele é muito importante, muito importante. Se você não entender as duas casas de Israel, você perdeu 90% da profecia bíblica. E é aí onde há divergência, onde há várias doutrinas que nasceram por falta desse entendimento. Mas, então por que você não falou ele primeiro? Por que você então não ministrou esse estudo primeiro? Ou simplesmente porque eu precisava dizer que havia um reino a qual Deus queria instituir e esse reino foi perdido, foi passado ao inimigo. E agora esse projeto, esse plano, começando das duas casas de Israel, é a restauração que nós vamos ver desse reino ao longo de toda a Bíblia, mas o cerne, a chave maior está aqui nas duas casas de Israel. Você vai ver que o objetivo dos nossos estudos não é trazer divisão, não é trazer contenda, não é trazer de forma nenhuma dificuldade de relacionamento. Nós vamos trazer uma união. Por isso que muitas das vezes as pessoas não aceitam essa doutrina porque não querem abandonar certo ranço, certas doutrinas, não querem se humilhar para se unir a outro povo de Deus, vamos dizer assim, né, a outra denominação, né, bandeira A, bandeira B. Você analisar hoje, cada uma recebeu uma porção e todos deveriam estar falando a mesma língua para que essas porções fossem completadas. Um exemplo bem grande disso é as 7 igrejas do Apocalipse. Igrejas que foram compiladas, ou seja, usadas por Deus ali para mostrar ao longo de toda a história, né, e épocas, tempos das igrejas mostrado dentro das 7 igrejas. Claro que não existia só 7 igrejas na época, mas ele pegou 7 igrejas que tinham aquela compilação que ele precisava para mostrar os tempos, as eras e até o fim de todo o processo e plano de redenção. E cada igreja recebeu uma revelação. Uma recebe Cristo como ancião de dias, outra recebe Cristo como os pés de latão reluzente, outras recebem Cristo como olhos de chama, e outros veem Cristo passeando no meio dos 7 castiçais. Então cada uma recebeu uma revelação. Mas o que Deus queria com isso? Que eles se unissem e trocassem as cartas para entenderem em sua completude quem era Cristo, quem era Deus. Era isso que era para entender. Quem é Deus? Então essa porção foi entregue separada. Você imagina você chegasse numa igreja, eu conheço Cristo como o que tem os pés de latão reluzente. Ele, não. Eu não conheço Cristo assim.
Eu não tenho essa revelação, isso é mentira. Eu conheço Cristo como aquele que passeia no meio dos sete castiçais, que tem uma roupa talada, uma roupa de sumo sacerdote. Aí ele, não, não. Aí vem o outro e fala, não, eu conheço ele como olhos de chama de fogo. Tá vendo? Então é assim o povo de Deus deveria ser. Se unir, conversar, né? Ali entrar em um consenso através da palavra, não doutrinas de homens, e passarem a conhecer o real, né, que Deus quer para nós, o real entendimento de sua palavra, para unir. Nós vamos falar dessas duas casas, onde Israel de Deus vai ser unido no final dos tempos, onde tem a profecia de Ezequiel 37, a união das duas varas, tornando um só povo. Calma, que você vai entender, nós vamos prosseguir e caminhar devagar, vocês vão compreender tremendamente o que nós estamos falando. Então, pense na Bíblia como um flashback. Lembra daqueles filmes, quando você assiste o filme, você às vezes se depara com um filme que já iniciou com todo o acontecimento já resolvido ali, você, ué, não estou entendendo nada. O que o autor do filme faz? Ele, em alguns relances, ele volta para o passado e explica o que estava acontecendo para chegar naquele momento em que o filme iniciou diante de um caos. A história já estava praticamente no final, mas você não sabia o que estava acontecendo. E o autor fez o quê? Ele foi no passado, voltou para o presente, foi no passado, voltou para o presente, ficou indo e voltando. Então, o filme foi se esclarecendo, sendo montado, para então ter um final. É assim a palavra de Deus. Chama analepse. Vai e volta para completar cada detalhe da profecia. Olha a palavra de Deus como. Olhe dessa forma que você vai ver como é fácil de compreender. Então vamos lá. Nós vamos prosseguir. Então as duas casas de Israel, nós vamos falar nessa primeira parte da a promessa. Né? A mesma imagem, não vou comentar, que eu já comentei. Só vou trocar essa imagem no próximo estudo, ok? Vamos lá. Eu preciso de recapitular um pouco a aula passada, tá? Só para ficar bem frisada. Igual a gente falou, a gente está linkando. Então, rapidamente, eu já sei que foi bem debatido, foi bem batido isso aqui, mas eu quero tratar, né, rapidamente aqui para você clarear a sua mente. Então, vimos que o homem perdeu o direito de reinar por consequência do pecado. Então, foi dada a comissão, a autoridade para ele, e ele então perde. Quando ali Adão e Eva pecam, comem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus, perderam o direito de reinar. Né? Deus deu um meio para o homem retornar. Então eles foram expulsos do jardim, da sede do governo, mas Deus deu um meio para o homem retornar. Né? Ou seja, Deus é misericordioso. Ele dá o juízo, mas ele te mostra o caminho de volta. Então, diante de Gênesis 3,15, ali ele fala que nasceria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. Então, diante desse proto-evangelho, desse anunciar o evangelho, Deus do início, ou seja, Deus mostra o fim, Deus do começo. Nós vamos deparar com isso aí lá na frente. Tem um versículo justamente, Isaías 46, 9 e 10, que nós vamos falar sobre ele já já. Então, Deus lá no início, ele já estava mostrando que no final haveria um que pisaria a cabeça da serpente, um descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher ao longo da história? Cristo. Cristo é o descendente da mulher. E nós somos descendentes da mulher em Cristo. Então, quem vai pisar a cabeça da serpente? Somos nós. Vamos descer com Cristo naquele grande dia. E vamos descer e pisar a cabeça da serpente ali naquela guerra, na batalha do Armagedon, para reinarmos com ele por 1000 anos. Mas vamos lá. Vimos que com a vinda de Cristo, o mesmo anunciou o reino em 3 aspectos, lembra? Jesus falou que o reino está próximo, nós não vamos ler, lembra que nós lemos? Jesus mesmo falou, as pessoas pensam que há uma contradição entre os evangelhos. Gente, os evangelhos não têm contradição. É porque são autores diferentes, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas, eles têm visão diferente da palavra de Deus. Então é como se tivesse 4 pessoas vendo um acontecimento. Por que quando ocorre, por exemplo, um crime ou um acidente, se pega várias testemunhas ali, e se você analisar cada testemunha, dá um detalhe diferente do que ocorreu e do que ela viu.
porque são visões diferentes, em um contexto diferente da própria pessoa. Lá era a questão de cultura, a questão de visão, a questão de para quem eles estavam escrevendo, né, ali o Evangelho. Nós temos várias situações. Então, não há contradição. Não há contradição nos evangelhos, ok? Cada um é escrito de uma forma e vista de olhos diferentes pelo seu autor. Mas todos se completam. Um precisa, um necessita do outro. Detalhes que tem nenhum, o outro acrescenta. Não é contradição. É acrescentar a profecia. Então, o reino está próximo, é mencionado pelo próprio Cristo ali em Marcos 1,15. O reino é chegado e consiste em poder. O próprio Cristo fala. Se ele expulsa ali, né, Beuzebu, por exemplo, pelo dedo de Deus, ele mostra que o reino de Deus já está presente. O reino de Deus é chegado. E Paulo ele fala muito bem sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, ele fala que o reino de Deus não é manifestado por palavra, e sim com poder. Que poder é esse? Poder é que está em 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. 9 dons espirituais que são disponibilizados para o povo santo, para exercer o quê? O poder através do Espírito Santo, para confirmar a palavra pregada, para confirmar o evangelho, ou para glorificar o nome de Deus. Então mostram um reino que está próximo, né? Quando Cristo chegou, o reino está próximo. Como o reino estava próximo, ele já estava aí, né? Mas mostra que o reino chegou, porque Cristo curava, manifestava milagres, maravilhas. Depois, com a descida do Espírito Santo, os santos ali começou também, através do Espírito Santo, a manifestar o poder, o dom espiritual. Então, manifestando o que? Um reino presente, que está invisível dentro de nós, mas ele é manifesto com poder, e não simplesmente com palavra. Acho que ficou bem claro isso no estudo passado, ok? E também há um reino vindouro, até que venha o reino. Então, Lucas 22, 18 mostra que Jesus falando da ceia ali, que ele, quando você estava participando da ceia ali do fruto da vide, que aí no caso é o suco de uva, ele estava então falando que ele já não mais ia beber desse suco, né, que representava o sangue dele próprio, né, ali na instituição da ceia, ele não ia mais beber até que viesse o reino do Pai, até que fosse consumado tudo, ele não ia beber mais, né? Ou seja, ele bebia no reino vindouro, no reino do meu Pai, ou seja, então ele estava apontando para um reino vindouro. Então você vê que o reino ele é manifesto em 3 aspectos: o reino que estava chegando, o reino que é chegado e o reino que ainda vai vir, que é o reino vindouro, que é esse que nós almejamos. Esse é a concretização. Lembra? Presente, passado e futuro. As profecias vão se agregando, né, colocando mais revelação até chegar a algo maior, onde ele aponta com chaves, com complemento, para mostrar para a gente que tem algo maior nessa profecia, ou seja, a concretização do plano de redenção. Acho que ficou claro isso na aula passada. Falamos que a retomada do reino é naquele grande dia, lembra? Ou seja, no ressoar da última trombeta, na 7ª. Então, muitos acreditam no arrebatamento né, pré-tribulacionista, ou seja, aquele que acredita que é antes da tribulação. Há uns que acreditam que o arrebatamento é no meio da tribulação, são os medos pré-tribulacionistas ou os meso-tribulacionistas, ou seja, no meio. E há os pós-tribulacionistas, que é logo após a grande tribulação. E aí é onde nós inserimos. Por que nós inserimos nos pós? Porque nós vemos que a retomada do reino é naquele grande dia, ou seja, no ressoar da última trombeta, onde ao ressoar da última trombeta vai acontecer o grande mistério. Qual é o mistério? Os corpos serão transformados, onde os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos que ficaram serão transformados juntos e serão o quê? Levados às nuvens, para receber o que nas nuvens? Para ter a reunião que Paulo fala ali em Tessalonicenses, para ter a reunião com ele. Para quê? Para receber o galardão e vão descer para pisar a cabeça da serpente, para concretizar a tomada do reino, para dar início a um reino milenar durante 1000 anos. Lembra? E aqui justamente
Vamos ler só Apocalipse 11, 17 e 15. Apocalipse 11, 17 e 15. Apocalipse 11, 17 e 15. Apocalipse 11, é 15 e 17, né? 17 e 15. Como é pode, né? E tocou o sétimo anjo a sétima trombeta. Então todo mundo já sabe que existem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças dentro da sétima trombeta. Ok? Então se você tem 7 selos que estão abrindo junto com as trombetas. Primeiro selo, primeira trombeta. Segundo selo, segunda trombeta. Até justamente o sexto selo aí começa então a modificar algumas coisas que não dá para explicar nessa aula, ok? Mas veja só, tocou o sétimo anjo a sétima trombeta. Então isso significa que já está finalizando todo o processo aqui dos acontecimentos na grande tribulação, que são 7 anos. Calma que você vai entendendo ao longo dos estudos, ok? E houve no céu grandes vozes que diziam, veja, depois que tocou a sétima trombeta, as vozes diziam, vamos botar aqui embaixo para não atrapalhar, vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Vieram a ser. Veja, né? Ele tinha autoridade sobre, lembra que a gente falou na aula passada, mas agora é retomado. Vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és presente, o que eras passado e o que há de vir. Nessa tradução, o original não existe o há de vir, até porque se você for um cara que entende o português e vai no contexto, você vai ver que é mencionado 3, 4 vezes o que és, o que eras e o que há de vir, um pouco antes, Deus do Apocalipse 2 para cá. Nós vamos tratar disso depois. E nesse momento, ele está sempre mostrando para algo vindouro, mas nesse momento ele acabou de chegar. Ao ressoar da trombeta, o reino passou para ser do Cristo, e ele reinará. Então se passou, ele não há de vir, ele já veio. Então no original não existe esse há de vir, ok? Não existe. Quando eu colocar aqui a questão do original Strong aqui, eu vou mostrar para vocês. Hoje eu não consegui baixar ele em português, então ele não está ali, mas eu vou conseguir e vai ficar fácil. Quando eu colocar o original aqui, você vai ver que não existe esse há de vir. Então é como se estivesse assim, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que és, o que eras, e que tomastes o teu grande poder e reinaste. Que acabou de chegar. Então ele não era de vir, ele já veio. Entendeu? Mas não vamos aprofundar muito nesse detalhe, que nós vamos ter um estudo só do arrebatamento. Vamos caminhando, só para mostrar para vocês que a retomada vai ser na sétima trombeta. Isso significa que é no final da grande tribulação. Então é pós-tribulacionista. Vamos lá. E finalizamos com a... tá errado aqui, né? A promessa preparada para os santos que constituirão um povo. Então a promessa para os santos que vão constituir um povo. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que o reino está preparado desde a fundação do mundo? Porque Cristo morreu desde a fundação do mundo. Ele morreu literalmente desde a fundação do mundo? Não, na presciência de Deus. Ele já sabia de todo o acontecimento, ele não foi pego de surpresa, lembra? Não tem plano B? Deus não foi pego de surpresa. Então Deus da fundação do mundo, o plano já está preparado. Para quê? Para a retomada do reino. Deus do começo, Deus já fez sabendo o que ia acontecer. Então Deus do começo, Deus da fundação do mundo,
esse reino já estava preparado, essa herança. E neste momento aqui que ele está fazendo, ele está separando. Ele está separando os bodes das ovelhas. Ele está separando os bodes das ovelhas. Quando ele fala, pede para as ovelhas passar para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo, os bodes vão ser lançados. Os bodes aqui, ó, tá vendo? No 33, bodes à esquerda. Ó, tá vendo que os bodes vão ser à esquerda? Por quê? Porque os bodes vão ser lançados no lago. Há uma separação aqui. É o que acontece em Apocalipse 14, onde o anjo ali passa a foice na terra e há uma separação entre o trigo e a uva, onde o trigo ele é colhido e colocado no lagar de Deus, onde a uva ela é pisada no lagar da ira de Deus. Então há uma separação. Então essa herança vai ser nos entregue. E que herança é essa? É o reino, é a retomada do reino, é o cumprimento de toda a profecia ao longo da Bíblia, onde Deus está prometendo uma terra prometida, um reino que vai ser então instaurada, onde o Israel espiritual vai governar sobre a terra, sobre as nações que vão ficarem no reino milenar. Calma, calma que você vai chegar lá. Você vai entender que vão ficar nações sim para serem regidas e reinadas pelo povo de Deus. Sim, por quê? Igrejas, santos não reinam sobre santos. Não, nós vamos reinar sobre o mundo, os que sobraram. Aí vai se cumprir toda a profecia ao longo da Bíblia, mostrando que o Israel espiritual não é na carne, eu não preciso me tornar judeu, eu creio que através de Cristo eu sou inserido neste reino por adoção, é o que nós vamos começar a ver hoje, ok? Sou parte dessa nação, onde nós vamos reinar sobre as nações da terra, e aí cumpre-se então a promessa de Deus, onde nós recebemos esta herança. Amém? Vamos prosseguir. Introdução. Apareceu os dois juntos aqui, né? A compreensão das duas casas de Israel é fundamental para entendermos e contextualizarmos de forma correta as profecias de Daniel, Oséias, Ezequiel, Jeremias, na verdade, enfim, toda a profecia de Gênesis e Apocalipse. Ou seja, se eu entender essa introdução das duas casas, é o que eu falei no início, nós vamos compreender toda a Bíblia, nós vamos ter uma concordância viva. Não é que você vai decorar toda a Bíblia, não é que você vai decorar o versículo completo para recitá-los. Não, você vai saber o que aquele versículo diz e onde ele está localizado. Quando você começar um assunto, você já sabe, versículo tal, o profeta tal falava tal coisa. E você então irá passear na Bíblia, irá linkar, ter essa concordância através dessa revelação, né, que é fundamental para trazermos o contexto de toda a palavra de Deus. Então, ou seja, para entendermos a nova aliança, o quê? Porque se você não entender as duas casas, não entender a Bíblia, você não entende a nova aliança. Gente, não é simplesmente saber, Cristo salva, ele veio, o evangelho é simples, né? Não precisa saber mais nada, ele veio, morreu por mim, ressuscitou, está à destra de Deus, remiu os pecados e através do sangue dele eu tenho a salvação. Sim, não. Nós começamos a falar disso na aula passada. Sim, não. Pessoas assim não são maduras, são crianças na fé, na palavra, podem tropeçar e cair porque não tem base. Não amadureceram, não se tornaram adultos. Lembra que nós lemos Hebreus capítulo 5? Lembra que nós lemos Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 6 e 1 ali falando do amadurecimento dos filhos maduros, dos adultos e não das crianças? Mas vamos lá. Então isso é uma desculpa para quem não quer estudar, ok? Podemos dizer que ela é uma chave, foi o que eu falei, uma chave, uma porta para entender. Então, desde a criação do homem e subsequente desobediência que Deus quer instaurar no mundo, o quê? Um grupo de pessoas, uma nação, um reino, por isso nós falamos do reino. Deus vai restaurar esse reino no final dos tempos, onde nós vamos ser participantes como reis e sacerdotes. Que eles obedeçam, ele seja fiel, vivendo a sua justiça e as suas leis. Deus queria instituir o reino de sacerdotes aqui na terra já com o povo de Israel. Mas o povo de Israel não entendeu, né? Ali quando a entrega da lei, ali no Monte Sinai, o povo não entendeu o trabalhar de Deus. O povo ficou com medo, né, de Deus, porque teve aquele ocorrido, aquela questão das tábuas que Deus entregou os 10 mandamentos,
e eles desobedeceram, se prostituíram com bezerro de ouro. Moisés desceu, houve a quebra das tábuas. Acho que vocês conhecem essa história. E depois, né, ele derrete o bezerro, faz as pessoas beberem, né, misturou com o pó da terra, todo aquele acontecimento. E houve ali, né, uma matança até para poder se levantar ali providencialmente por Deus, a questão da tribo de Levi para se tornar sacerdote, porque na verdade o povo todo seria sacerdote. Mas devido àquele acontecimento, quem se tornou sacerdote ali foi só a tribo de Levi. Então, beleza, aí todo o procedimento, Moisés subiu de novo para lavrar as tábuas e receber de novo ali a direção e os 10 mandamentos. Mas o povo depois ficou com medo, porque no dia que Deus então pediu para que eles se purificassem e fossem para subir no monte, eles ficaram com medo de subir no monte, né? Eles estavam aguardando, Deus ia falar para eles se aproximar, tocar no monte, subir, e eles não quiseram, ficaram com medo, pois o monte fumegava, eram trovões, raios, terremotos, e o povo chegou em Moisés e disse: vai você, e escuta a Deus que a gente te ouve. Ou seja, eles ficaram com medo de Deus. Deus quer nos mostrar que ele não quer você com medo dele. Se você perguntar para uma pessoa: por que você serve a Cristo? Por que você serve o Evangelho? Por que você é cristão? E você: não, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Está errado. Não é assim. Deus não quer isso. Você está sendo como o povo de Israel ali. Deus não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você tenha temor. Temor significa respeito. É eu entender quem é Deus, aprender quem ele é, o que ele gosta e o que ele não gosta. Para isso foi entregue os 10 mandamentos. Ali eu sei quem é Deus. Ele está falando para mim, né? Altair, eu quero que você me adore, só a mim. Mas ninguém, nenhum Deus, nem nada, nem mais do que há no céu, nem embaixo da terra, e nem na terra, nada, nada, nada. Nem de animal. Eu quero que você adore só a mim. Altair, eu quero que você não mate, você não roube. Eu quero que você honre seu pai e sua mãe, e ali vai. Deus está batendo um papo, trazendo ali uma ideia, se mostrando para você, se abrindo, se relacionando, mostrando quem ele é, o que ele gosta e o que ele não gosta. O povo não entendeu. E hoje muitas pessoas não entendem. Então nós temos que ter temor, respeito, compreensão. Quando a gente aprende, estuda, sabe quem é Deus, é tremendo. Você vai ser tratado como um filho, você vai tratá-lo como seu pai, e ele vai te tratar como seu filho. Esse é o objetivo. Êxodo 19 fala justamente dessa quebra ali da aliança. Vamos lá. Êxodo 19, 4, 6. Êxodo, capítulo 19, 4, 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente, olha só a palavra, diligentemente, preste atenção, ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal. Então ele estava falando isso aqui para o povo de Israel. Eles iriam ser um reino sacerdotal responsável para guardar a palavra, para levar a palavra a todas as nações, para nos ensinar, para ensinar todo o povo já nessa terra. Mas eles não aceitaram, eles se prostituíram com o bezerro e deram um pé para trás, não voltaram. Então esse reino sacerdotal, o povo santo, essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então era aqui que era o objetivo, mas eles se prostituíram, então Israel recebeu carta de divórcio. Como assim, Altair? Israel recebeu carta de divórcio. Deus odeia o divórcio, conforme diz Malaquias. Calma. Nós vamos estudar na lição de número 4 sobre o casamento de Deus com Israel. Aí você vai entender o que é carta de divórcio e por que Deus deu carta de divórcio para Israel. Você vai entender, ele deu. Ele deu. E aí então nós vamos ver que, porque eles não aceitaram ser o reino sacerdotal aqui já nessa terra, isso foi lançado para frente, para uma profecia maior, agora através de Cristo, para se tornar rei sacerdote somente através de Cristo. E aí nós vamos ver, somente através de Cristo. Aí é justamente onde diz, 1 de Pedro 2,9.
Agora é espiritual. Agora é espiritual. 1 de Pedro. 1 de Pedro 2,9. Na verdade, 2,9 e 10, né? Mas vós sois geração eleita. Quem? Agora é os santos através de Cristo Jesus. Agora é espiritual essa nação, não é mais o Israel, não é mais os judeus da carne. Paulo fala sobre isso em Romanos, nós vamos tratar sobre isso lá na frente. Calma que nós vamos. Mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido. Por que ele colocou um povo adquirido agora? Porque agora você foi adquirido, você foi comprado por um preço. Qual o preço? Quem pagou o preço para você lá naquela cruz? Quem? A cédula que foi rasgada. Qual o preço que foi pago? Preço de cruz, o sangue foi derramado. Deus entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se tornando sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por preço naquela cruz, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora, eles eram os oráculos, iriam levar a palavra de Deus aqui nessa terra. Agora é espiritual, através de Cristo, nós vamos anunciar as virtudes. O que? Virtude é o que? Poder. Nós vamos anunciar o poder daquele que vos chamou. Quem nos chamou? Das trevas. Nós éramos destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Passamos a ter paz com Deus. Então, anunciar o poder, as virtudes daquele que nos chamou, nos tirou das trevas para a luz, ou seja, através de Cristo, nos tornamos nação sacerdotal, nação santa, povo sacerdotal, comprado para anunciar o poder de Deus, para mostrar a luz do Evangelho sobre a terra. Nós somos esses reis e sacerdotes. Glória a Deus, então. Mas mais uma vez, para que não coloque palavras na minha boca, é nação. Agora essa promessa é espiritual. Eu não preciso me tornar judeu para entrar nesse reino chamado Israel, que agora é um Israel espiritual. Nós vamos tratar. Tenha paciência. Eu estou falando, estou sempre repetindo isso até que eu chegue nos versículos, eu chegue no conteúdo do estudo para realmente embasar isso, para que você não desista de acompanhar os estudos e não comece a colocar palavras na minha boca. Ok? Somente através de Cristo, somente através dele, que nós agora chegamos a esse reino sacerdotal. Inclusive os próprios judeus, até eles mesmos têm que aceitar a Cristo, realmente aceitar a Cristo, para também ser parte dessa aliança. Simplesmente por eles serem filhos de Abraão, na carne, não dá direito ao reino. Eles agora têm que se arrepender, têm que aceitar a Cristo, que também se torna o mediador deles para essa nova aliança, ok? Eu vou fazer uma parada, vou dividir esse estudo, então peço a você que não perca e acompanhe aí a segunda parte para a gente dar prosseguimento, ok? Para completar esse entendimento. Amém? Até mais. Então, não perca a segunda parte, ok? Amém. Fica na paz.